Apocalipse 5, verso 1 ao 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eterno Criador, estamos mais uma vez agradecidos por ter Sua palavra e por poder ver a Sua palavra cumprindo diante de nós. Estamos agradecidos pela fé, pelo amor, pela confiança que o Senhor tem dado a cada um de nós, por crermos no que o mundo não pode crer, porque isto é para um povo especial, zeloso de boas obras. São obras espirituais, e enquanto temos estas obras espirituais, temos as naturais diante dos homens: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caráter, compreensão, ação cristã, devoção ao Senhor. Tudo isto faz parte de uma vida que os homens desejam ver. Mas o espiritual, só o eleito pode enxergar. Estamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos meditar um pouquinho sobre o livro e o livrinho. É simples, mas é o que nós temos dentro das Escrituras: o livro e o livrinho. O livro é conhecido por muita gente no natural, externamente, que conhece o livro chamado Bíblia. Todo mundo conhece. Este é o livro. E nós temos na Bíblia, desde o princípio até quase no fim, escrituras falando sobre o livro. As escrituras não falam sobre o livrinho. Todo o Velho Testamento, você vai acompanhando, é muita coisa. Eu tirei só algumas coisas para me falar com vocês, só do Novo Testamento. Só existe um tempo que sobressai e que a humanidade tem o privilégio de viver e ver o espaço do livrinho. Mas não é falado senão no capítulo 10 de Apocalipse. Livrinho, se você quer na Bíblia, é só no capítulo 10 de Apocalipse. Livro, você encontra em toda a Bíblia. Você encontra o livro da vida do Cordeiro,
E aqui no final você vai encontrar o livrinho. O povo tem conhecimento do livro, o povo conhece o livro, o povo tem estudado o livro, mas como nós lemos aqui, a parte espiritual deste livro, ninguém podia nem olhar para ele. Este é o lado espiritual. O livro natural, para você tomar, ler, qualquer um pega o livro e lê este livro. Mas a parte espiritual, o que nós lemos aqui, não pode nem olhar para o livro. Você não pode olhar. Teve o tempo durante 7 eras da igreja que não pôde nem olhar para o livro. E aí chega um espaço de tempo que Deus prometeu que nós veríamos o livrinho. Eu tenho pensado assim, como o irmão Brana mostra o livro da vida, e o livro da vida do Cordeiro é um livro só. Irmão Brana diz apenas estão em 2 seções. O livro da vida, ele expõe sua parte natural. O livro da vida do Cordeiro é a sua eleição, porque você foi elegido nele antes da fundação do mundo, mas é o mesmo livro. O livro e o livrinho é o mesmo livro. Está em 2 seções. Uma seção é o livro e a outra o livrinho. Mas é tudo um livro só, formando um livro só. Cada um tem seu aspecto, um aspecto diferente. Cada um tem uma mensagem diferente. O livro tem uma mensagem profética. O livrinho tem uma mensagem revelada. Não apenas uma profecia, mas uma revelação. Alguns versículos da Bíblia que temos aqui em Apocalipse 1:11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Tudo que foi escrito para as 7 eras da igreja também foi colocado num livro. As pessoas deveriam somente perceber quando chega o cumprimento deste livro. As 7 eras da igreja já são passadas. Então nós reconhecemos que o espaço de tempo do livro é passado. Se você toma esta Bíblia, como nós tomávamos antes, você pode ler e pertencer a qualquer igreja, mas você não pode olhar no livro, que é o livrinho, a parte espiritual desse livro, que ninguém podia nem olhar para ele, não podia tocar nele. Contudo, você vê, todo mundo olha na Bíblia, todo mundo toca na Bíblia. Então, Deus não estava falando de um livro, letras, mas Ele estava falando de um livro espiritual. Ninguém nunca pôde tocar no livro, ninguém nunca pôde ver o livro, ninguém nunca pôde olhar para o livro, porque era um mistério. Isto é, ninguém nunca pôde falar do Apocalipse. Todos os segredos, os mistérios,
estão escondidos dentro deste livro chamado Bíblia. Mas a promessa de Deus é que quando viesse o 7º anjo, ele revelaria o mistério que estava neste livro. Então, depois de revelado este livro, e eu quero que você perceba uma coisa, é só para o tempo do profeta e para o nosso tempo. Livrinho não é para mais nenhum tempo. Não se fala no livrinho com as duas testemunhas de Apocalipse 11. Não se fala no livrinho nem no novo céus e na nova terra. Aqui na Bíblia, estou tomando uma coisa direto da Bíblia. Na Bíblia só fala do livrinho em Apocalipse 10. Você pode ver que o que nós lemos em Apocalipse 5 não fala livrinho. Ninguém podia tomar o livro. Ninguém podia olhar o livro, não o livrinho. Então, é um espaço de tempo que a Bíblia é misteriosa. Ela foi escrita em mistérios e somente seria revelado no último tempo, quando viesse o cumprimento de Apocalipse 10. Mas o que notamos é que quando veio o cumprimento de Apocalipse 10, Deus mandou o profeta omitir certas coisas. Ele pregou a primeira etapa, a segunda etapa, mas a terceira etapa Deus disse para ele: não diga a ninguém. Era exatamente o livrinho. Era exatamente a revelação do livro, que é o livrinho. Eu posso tomar aqui e mostrar o livrinho. Essas mensagens, o livrinho, é a revelação do livro. O livro que ninguém podia entender. Por isso nós pertencemos à católica, presbiteriana, pentecostal. Nós pertencemos. Enquanto estava olhando para este livro, sem ter conhecimento do que estava escondido aqui dentro. Se você notar, quando você creu na mensagem de um profeta, todo mundo achava e pregava que nós estávamos fora da Bíblia, porque a lei e os profetas duraram até João. Todo o pentecostalismo, todos os crentes pregavam e não via que nós estávamos, na verdade, com uma mensagem que já era parte do livrinho. Porque já havíamos saído do livro, do mistério, e já havíamos tomado a mensagem de Elias, que primeiro estava restaurando todas as coisas que foram perdidas. Perdemos o batismo em nome de Jesus Cristo, perdemos a ceia com o lava-pés, com o vinho forte, com o pão asmo. Isso tudo foi perdido durante as eras. Mas nos dias do profeta Elias, ele restaurou todas as coisas. Todas as coisas, tem gente que pensa que seria assim, restaurar a árvore para ela não morrer mais. Não, restaurar todas as coisas era restaurar o que havia perdido durante as 7 eras. E restaurando estas coisas, teriam que ter gente que é chamado na Bíblia de filhos. A era dos filhos de Deus. Quando viesse os filhos de Deus. Então os filhos de Deus vieram exatamente nesta era. Quando a mensagem termina com a era de Laodiceia e vem com a mensagem de Elias, então aí começa a era dos filhos de Deus. Esta é a era verdadeira. Se você é filho de Deus, você crê no que Deus restaurou neste período do entardecer, na voz de Elias, o profeta, e que teve um ministério tríplice, como nós já pregamos, que foi o ministério do Filho do Homem e do 7º anjo e Elias. Então são
3 ministérios. É um tríplice ministério que nós vemos manifesto nos dias do irmão Branham. E as pessoas podiam ver uma coisa e não ver outra. Podiam ver que o irmão Branham tinha o ministério de Elias, mas não via que tinha o ministério de sétimo anjo, porque sétimo anjo revelaria toda a palavra. Como sétimo anjo, ele tomaria o livrinho. Ninguém na Bíblia tomou o livrinho, senão sétimo anjo e João, a noiva. Ninguém mais tomou. Está escrito aqui, eu tenho, depois você pode procurar em casa, você tem o Busca, outros meios para você ver, põe a palavra livro. Depois você põe a palavra livrinho. Então você vai encontrar o que eu encontrei. É simples. O livro você tem muita coisa desde o início da Bíblia. Você tem nas eras da igreja o livro que não podia nem olhar para ele. Até que chega Apocalipse 10. Em Apocalipse 10, a coisa muda. Aqui diz, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Então, você tomar este livro, você não tem conhecimento. Você pode ver que o povo pentecostal não conhece nem o nome do Pai. E eles adoram a Trindade quando Deus é um. Eles nunca puderam ver o Pai no Filho. Para poder você ver um Deus, tem que ver o Pai no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Foi o que Jesus ensinou. Ele sempre vê um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Infelizmente, até dentro da mensagem, muitos da ressurreição isolada, que não sabem que eles estão crendo nessa doutrina e que seus pastores creem exatamente nisto, que tem um Pai e que tem um Filho. Eles nunca podem tomar a mensagem da unidade de Deus. Deus não é uma trindade, Deus é uma unidade. Uma unidade de ofícios. O ofício de Pai, de Filho e Espírito Santo. Forma uma unidade, a única pessoa da divindade chamada Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguém está perguntando, mas cadê a pessoa do Espírito Santo? Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai é o Espírito Santo. Quem me vê a mim, vê o Espírito Santo. Ele é a imagem, diz a Bíblia, do Deus invisível. Então, o único lugar que a gente encontra o livrinho é aqui. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto. Isso aqui é o anjo forte. Tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho. Ninguém pode ir e tomar o livro, irmãos. Nós lemos aqui, ó. Ninguém pode ir e tomar o livro. O único que podia tomar o livro era o cordeiro, que converteria em leão e que desceria em Apocalipse 10:3 e bradaria como leão. Isso é claro. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Eu quem? João. A igreja, a noiva. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Ninguém foi digno. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então nós temos o cordeiro, tomou o livro, abriu o livro
e desatou os 7 selos. E ele deu estes 7 selos para o profeta, o único que podia receber esta revelação. Guarde bem, eu vou repetir alguma coisa aqui, mas é para a vossa segurança. Primeiro selo, 151. Vamos ver um pouquinho, porque ele fala do 7º selo. Cada mensageiro representou um selo. William Branham era o representante do 7º selo. 151 do primeiro selo. E isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. O selo presente não é outro selo, senão o 7º. O selo presente é rompido nos últimos dias. Aí ele ainda pergunta: rompido para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Então o problema é que o selo foi rompido e não foi para Cristo, foi para a igreja, porque Cristo é este selo. Então ele não podia romper para ele próprio, mas ele rompeu para a igreja. E o problema é que a igreja não o viu rompido. A igreja não pôde ver. Deixa eu ler alguma coisa para você aqui. 175 do 7º selo. E você observe, na mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. O segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele enviou, notem, mas quando os selos foram anunciados, eles estavam todos em uma grande coisa divina, para chamar um grupo de pessoas. Se a igreja, se o João, se a noiva soubesse que é para chamar ela, um grupo de pessoas. Houve uma só trombeta e os 7 selos foram rompidos. Uma só trombeta. Qual trombeta? Do 7º anjo. Houve uma só trombeta. Mas houve a trombeta do primeiro, mas não podia romper os selos. Do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, mas não podia trazer para nós o livrinho. Mas nos dias da voz do 7º anjo, houve o som de uma trombeta. Tem que guardar isso, irmãos, porque são coisas claras na mensagem. Houve o som de uma trombeta e 7 selos foram rompidos. Ele está falando no 7º selo. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Irmão Branham fala 2 coisas, porque ele não pode falar uma só. Agora, alguém diz, como? O irmão Branham está dizendo o que aqui? Que os 7 selos foram rompidos. Aí você lê no final da própria mensagem do 7º selo, ele diz, ele não rompeu, não abriu. Que rompido e abrir é uma coisa só. Ele rompeu aquele selo, então ele abriu aquele selo. Agora você lê aqui, ele rompeu os 7 selos. Você lê no final do 7º selo, ele diz, ele não pôde abrir este selo. Gente, era o selo presente. Este era o mistério que ele foi proibido de falar para o povo, por isso ele teve que falar as 2 coisas. A trombeta soou, que é ele, a 7ª trombeta, e os 7 selos foram rompidos. Olha aí, 7º selo, 175 dessas últimas traduções e 111 da antiga tradução. Agora, no parágrafo 244 do 7º selo, ele diz, toda a multidão no céu se silenciou por meia hora, quando este mistério do 7º selo do livro da redenção foi rompido. Eu não sei o que eles fazem com isto.
O não crer na mensagem do sétimo anjo, que aí eu volto para o primeiro selo 33 da antiga tradução, que eu guardo mais. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Então aqui está. Ele não podia falar outra coisa senão isto. O sétimo selo no livro da redenção foi rompido. Pense nisto, mas foi aberto. Qualquer coisa que você pergunta para eles, você fala assim, foi rompido, ele diz, mas não foi aberto. Mas aqui está usando, e é a tradução do inglês para o português, direto, essa daqui. Foi desse jeito que o irmão Brana falou. Foi desse jeito que o anjo forte revelou para ele. Mas ele não podia falar, sou eu. Ele não podia dizer que ele era o sétimo selo. Para mim, ele não precisava falar. Quando ele diz que cada mensageiro representa um selo, Senhores, este tempo, 204, 206, você verá isso. Cada mensageiro representa um selo. Pronto, para mim já está falado. Brana representa o sétimo selo. O selo presente, quando ele é rompido, o selo presente é o sétimo selo. Porque enquanto não rompe o sétimo selo, você não sabe o primeiro. Por que você sabe o primeiro? Porque o sétimo foi rompido. Quando foi rompido o sétimo? Quando o anjo desceu do céu, o anjo forte desceu do céu, a primeira coisa que rompeu foi o sétimo selo, pois era o sétimo anjo que estava recebendo o livrinho, não mais o livro que ninguém podia olhar para ele, mas agora o livrinho estava descendo do céu, pisando na terra, que é o anjo forte, com o livrinho na mão, e esta Bíblia revelada, não esta Bíblia misteriosa, como não podia nem olhar para ela, mas esta Bíblia revelada. Ela só foi revelada quando ela estava nos dias da voz do sétimo anjo, quando o anjo forte desceu do céu com o livrinho aberto. Sétimo selo aberto para poder romper os outros. O sétimo selo, o selo presente, conforme está aqui no sétimo selo, no primeiro selo 151. Isso deveria abrir a mente das pessoas. Eu vou falar calmamente com vocês. Toda a multidão no céu se silenciou por meia hora, quando esse mistério do sétimo selo, no livro da redenção, foi rompido. Pense nisto, mas foi aberto. O cordeiro, e eles colocaram aqui em maiúsculo ainda. O cordeiro, rompeu. O cordeiro rompeu o sétimo selo. Agora, eles vêm dizer, rompeu, mas não ficou sabendo o que era. Você não sabe o que é o primeiro selo? É porque o selo presente foi rompido, que era o sétimo. Senão não saberíamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Por que ficamos sabendo destes anteriores? Porque a mensagem vem primeiro no sétimo. Se você pudesse entender que é assim, Deus começa do 7 para revelar o primeiro. Ele não vem revelar o primeiro direto, porque o primeiro foi para os dias de Paulo. Primeiro é o sétimo, porque o conteúdo dos mistérios estão dentro do sétimo selo. É o sétimo anjo que revela, porque o sétimo selo é mistério. Jesus falou sobre isto em São Mateus 24. Quando ele começou para falar no sétimo selo, ele não falou. Ele falou em parábolas. Ele falou de Israel voltando para a sua pátria, porque era o selo da sua vinda. Aí 24, 36, 37, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
mas unicamente o Pai. Agora, deveriam prestar atenção nesta revelação, porque é exatamente nos dias do sétimo anjo que o sétimo selo é aberto. Aí o sétimo anjo já veio, pregou. Ó, não é eu que estou pregando, por favor. Eu vou ter que pôr isso daqui depois na voz também do irmão intérprete, né? Que é mais fácil. É um parágrafo muito bom, que ele diz, vou repetir: toda a multidão do céu se silenciou por meia hora, quando este mistério do sétimo selo no livro da redenção foi. Isso é causa passado, coisa do passado. Quando o sétimo anjo estava na terra, é que o sétimo selo podia ser rompido. Não pode romper enquanto o sétimo anjo não estivesse na terra. Foi por isso que até o capítulo 5 você vê o livro, que ninguém pode olhar para ele. Mas no capítulo 10 você vê um homem pegando o livrinho. No capítulo 10, verso 8 em diante, você vê um homem comendo o livrinho, que era o mesmo livro que não podia nem olhar para ele. Agora já pode ser comido. Apocalipse 10, 8, deixa eu ler. E a voz que eu do céu tinha ouvido, isso é João falando, tornou a falar comigo, porque a primeira vez que falou em Apocalipse 10, 4, de cela, é como, não diga a ninguém, sela as coisas, e não diga a ninguém. Mas no verso 8, ele diz que aquela mesma voz que falou para selar, que falou para Brana, não diga a ninguém, cele, a terceira etapa, não diga a ninguém. Aí João vem e diz assim, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Agora já não é mais no tempo do sétimo anjo, é depois que o sétimo anjo revelou o livro, porque o cordeiro abriu o livro e deu para ele, em forma de livrinho. O diminutivo parece sempre ofensivo. O diminutivo não é bom, mas Deus veio do livro para o livrinho. Quando ele foi revelado, ele é tão desprezado, a revelação é desprezada, porque não é o livro. Se você fala, vamos mexer aqui, se você fala aquele homem, é uma coisa, é aquele homem. Se você fala aquele homenzinho, você está o diminuindo, é o diminutivo. Seja no caráter, seja no tamanho. Você diz, aquele homenzinho. Agora, Deus não se importou, porque ele sabia que as pessoas desprezariam o livrinho, porque é o diminutivo do livro. Se fosse um livrinho e agora é livro, é outra coisa. Mas era livro e agora é livrinho. Não dão muita conta para isso, não crê muito no livrinho. Se fosse o livro, eles creriam mais. Mas Deus vem assim no diminutivo. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora Deus estava falando não mais com o sétimo anjo. O sétimo anjo veio para abrir, ele abriu, ele diz aqui que foi aberto. O sétimo selo foi rompido. O selo do momento, primeiro selo, 151. É o selo presente, foi rompido. Sétimo selo, 244. Ele está mostrando. Quando este mistério do sétimo selo no livro da redenção é passado, rompido. Pense nisto, mas foi aberto. Eles querem tomar só aquelas partes que o irmão Brana diz. Ele nos revelou 6 selos.
e não pôde revelar o sétimo. É o selo da sua vinda. Eles gostam de falar que ele revelou 6. Por que não ler os parágrafos? Que ele revelou o sétimo, e está claro, irmão Branham colocou isso no passado. Isso daqui, eu que não entendo, estudei isso até o 4º ano, mas dá para me entender isso daqui. Não precisa de muita escolaridade para entender presente, passado, futuro. Isso é simples. Isso é para qualquer Pedro da vida. E aqui é o que você deve entender. Foi rompido, pense nisto, mas foi aberto. Ele diz que este livro foi aberto, mas as pessoas não puderam ver quando foi aberto. Tem outra coisa aqui, o parado na brecha, depois da revelação dos selos, parágrafo 80, depois do meio do parágrafo, é bom encontrar uma parte quase no início. Nós encontramos que durante aquele tempo, eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, que me atirou no chão e me levantou. Ele deixou 2 coisas aqui. E o anjo o atirou no chão e o levantou. E eu fui trazido para o leste, para abrir os 7 selos para Deus. Ele saiu do oeste para o leste. Ele saiu do oeste, onde ele recebeu os selos, a revelação, o Arizona, e veio para o leste para entregar a mensagem no tabernáculo Branham. É isso que o irmão Branham está mostrando aqui. Para quem entende dessas coisas, é melhor do que eu, você vai entender. Eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. Aquilo foi selado dentro desta montanha. Aquilo não foi escrito. Isto teve que ser interpretado. Porque a Bíblia diz, não escreva. Aí ele vem dizendo aqui, parado na brecha. Aquilo nem estava escrito, mas teve que ser interpretado. E ele diz que o Espírito Santo o trouxe para o leste para interpretar estes mistérios dentro daquela coluna de nuvem, daquela pirâmide que estava sem escrever. Era o que? Não pôde escrever a revelação do 1º selo, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º, muito menos do 7º selo. Não podia ser escrito. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando este 7º selo fosse rompido, fosse aberto, você veria dentro de Branham, dentro do 7º anjo, dentro do 7º selo, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, 6º. E o 7º ali. O 7º pregando o que estava dentro dele. Essa era a mensagem do 7º anjo. Por isso o profeta diz, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Por isso não é entendido que é o ministério do 7º anjo, é um ministério simples. Ele falou em perguntas e respostas sobre os selos. Ele falou que seria simples, que a noiva seria simples. E aí vem no diminutivo, ela comendo o livrinho. Nos dias de Branham, revelou o livrinho para nós. Porque o livro foi tomado pelo Cordeiro e revelado ao 7º anjo. E o 7º anjo tomou o livro, aquela espada que caiu na mão dele. Aquela espada era a palavra de Deus. Era o livrinho. Cabia perfeitamente na mão dele. Ele diz na palavra. Vocês que lêem a mensagem sabem. Cabia perfeitamente na mão dele, não na mão de outro. Não cabia na minha mão, na mão do Papa, na mão dos outros pastores da mensagem. Não cabia na mão de nenhum. Só cabia a espada, o livrinho, na mão do profeta, do 7º anjo. Mas você vem aqui na Bíblia agora, Apocalipse 10,
verso 8 em diante, que não é outra pessoa que come o livrinho. Não é um dos Estados Unidos que come o livrinho. Por isso o irmão Branham veio e diz assim: esta mensagem que prego não dá certo na América. Ele diz, ela dá certo em outros países, mas não dá certo na América. Foi ele que pregou isto. Não sou culpado dele falar a verdade para os americanos, que a mensagem dele não dava certo lá, porque eles não entendiam. Eles não entenderam a terceira puxada. Eles não entenderam o sétimo selo. Eu fiquei dentro do grupo que cria melhorzinho no Brasil, que não era da ressurreição, que é o grupo do pastor Joaquim Gonçalves Silva, que não era da ressurreição, mas também não sabia nada do sétimo selo. Não sabia nada dos 7 trovões. Nós nunca ficamos sabendo nada desde 1972 até o ano 2000. E aí começamos a saber. Por quê? Tinha que comer o livrinho, tinha que mastigar essa mensagem. E aqui é o que João diz. O livrinho foi aberto quando? Nos dias de Branham. Por quê? O anjo forte desceu do céu, em Apocalipse 10, 1 e 2, com o livrinho aberto. Deu para Branham. Mas Branham não comeu o livrinho. Branham revelou o livrinho. Branham pegou aquele livrinho e trouxe para nós. Aí mostrou a revelação dos 7 selos. Só o título das mensagens dos 7 selos é suficiente. A revelação dos 7 selos. Não é dos 6 selos, dos 7 selos. Falta é a pessoa ter revelação do 7º selo, senão você não conhece os outros. Então depois que Branham revelou, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 7. Branham leu até ali, cumpriu o seu ministério. Aí depois tinha que chegar outra coisa em cena. Tinha que chegar um que comesse o livrinho. E nenhum que andou com o irmão Branham pôde comer o livrinho no seu dia. Os que dormiram com o irmão Branham naqueles dias, dormiram sabendo. E sabia porque o irmão Branham dizia, vocês sabem que eu sei o que são esses trovões. Mas não podia falar claro para nós o que eram os trovões, porque Deus proibiu ele de falar B-R-A-N-H-A-M. Aquilo veio como soletrando algo, ele diz. Esta revelação. Então, escuta aqui para mim terminar. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Meu irmão, enquanto o anjo estava no céu, descendo do céu, esse é o anjo espiritual. Mas agora, João, toma o livro, não do anjo que está no céu. Escuta, vou repetir. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele não estava no céu, ele já estava aqui na terra. Isto é, a mensagem já havia sido proclamada pelo 7º anjo. João não pode comer o livrinho a menos que o 7º anjo tivesse comido aquela revelação. Primeiro, comeu a revelação, não o livrinho. Comeu a revelação do livro e nos deu como um livrinho. João, agora em Apocalipse 10, 8 a 11, é João que vai e toma o livrinho da mão do anjo. Quando ele está no céu, descendo, é Cristo. E o irmão Branham disse isto na mensagem A Brecha, nos primeiros parágrafos. Ele diz que aquele anjo é Cristo, ele está descendo. Mas quando ele pisa no mar e na terra, ele é um homem, ele está materializado, ele é Branham. Então, João tem que tomar o livrinho de Branham. João tem que tomar o livrinho da mão daquele anjo que está em pé sobre o mar, sobre gentes e sobre a terra.
que se materializou. Então João tem que crer que este livrinho desceu para todas as pessoas sobre o mar e que estava encarnado sobre a terra, em um homem chamado William Branham. João sabia disto. Então João tinha que tomar este livrinho desta forma e fazer o quê? Comer este livro. Aí Apocalipse 10, 9. E fui ao anjo. Aí tudo é singular. Não é, fomos. Não, e fui. É João, é um só. Eles não gostam da mensagem de uma só pessoa, mas é um só que come o livro. Os outros não comem. Se José Branham tivesse comido o livrinho, ele teria dito para nós. E eu ainda vou deixar escapar, como o irmão Branham deixava escapar o 7º selo. E eu vou deixar escapar. Mas se ele comer o livrinho, saberemos que ele comeu o livrinho. Porque ao comer o livrinho, você está comendo a terceira puxada que Deus diz para Branham: não diga a ninguém. Então, é um mistério que teria que ser manifestado para o povo através do ministério de João. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. 10 e 10 de Apocalipse. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Então nós temos que encontrar esse indivíduo, João, esse ministério na terra, João, que teve que tomar o livrinho da mão do anjo. Mas não só tomar o livrinho, tomei o livrinho da mão do anjo. Volto aqui, olha o diminutivo. Por isso o povo da mensagem não pode comer este livrinho. São muito grandes. Esses pastores da mensagem não podem comer o livrinho. Eles são grandes demais. Eles são formados. Eles têm muita gente. E quando você come o livrinho, o irmão Branham, quando revelou o livro para o livrinho, ele perdeu mais de 10.000 amigos, disse ele, no 7º selo. E aqui, quando João come o livrinho, não tem quase nem amigos. São poucos amigos. E o que é a recompensa de um profeta? Que perguntar para o irmão Branham. Qual a recompensa? Porque aquele que recebe um profeta terá a recompensa de um profeta. Perguntar para o irmão Branham, qual a recompensa? Ele diz: é ser amigo do profeta. Quem foi amigo de Branham verdadeiramente? Não me diga que aqueles homens que exploravam nas campanhas do irmão Branham, eram amigos dele. Eles eram exploradores para poder vender suas revistas. Não eram amigos. O amigo está com você em qualquer hora. Você pode não entendê-lo, mas é seu amigo. E eles não puderam ficar ao lado de William Branham. Esse povo que fala que o nome Branham é do diabo e que o novo nome Branham está errado, eles estão contradizendo a própria fé deles, assim como os pentecostais dizem que o batismo em nome de Jesus é falso. Vai no pentecostal para você ver. Sempre foi pregado assim, desde 72, quando a mensagem estourou no Brasil. Esse povo pentecostal dizia: batismo em nome de Jesus é falso. O mesmo eles dizem: novo nome Branham é falso. Agora é os de dentro da mensagem que tem que falar isso. Porque eles estão sem revelação e são tão cegos o quanto foi o povo lá atrás. O povo da mensagem hoje está cego. Eu fui ao anjo, tomei, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E aquilo foi uma profecia que o anjo forte tinha dito através da boca de William Branham. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Você tem ele doce na boca, você tem amigos, mas quando você engole ele,
você não tem amigos. Eles não querem nós como amigos. Eles não creem em nós como amigos. Eles não querem recompensa do profeta hoje. Eles querem recompensa do profeta lá atrás, da outra geração. Do profeta William Branham. William Branham foi profeta da outra geração. William Branham foi profeta da geração do século 20. A Bíblia diz que virá um João, que comerá o livrinho e nos dirá o que são estes mistérios que estavam revelados através da mensagem do sétimo anjo, no sétimo selo. Ele nos esclarecerá tudo isto ao comer este livrinho. E ele também perderá amigos. O irmão Branham perdeu amigo, por quê? O que eles diziam? Irmão Branham quer fazer-se um servo e um profeta de Deus. O irmão Branham diz, não é isso. Eles querem dizer, o fulano de tal hoje quer fazer um servo e um profeta de Deus. Também não é isso. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que dizia que Branham era o sétimo anjo através do cumprimento dela. É a mensagem que diz que João comeu o livrinho e é um profeta. Profetize outra vez. Não é uma igreja inteira que profetiza. João come o livrinho e profetize outra vez. Não sabíamos disso. Temos que ser claros, não sabíamos disso até anos atrás. Nós não sabíamos. Mas já tinha comido o livro sem saber. Nós não sabíamos que tinha que comer o livro. A hora que nós vimos, já tinha comido. Nós tínhamos comido o livro. Sem saber. Não é no intuito de querer ser uma grande pessoa. Não adianta. É quando você revela o livro, como foi nos dias de Branham, você perde amigos. Quando você come o livro nos dias de João, você perde amigos. Você perde até parente. Parente não quer muita coisa com você mais. E se você tiver parente crente ainda, é pior ainda. O crente é pior. Porque ele te vê diferente. E você é um falso. É assim que é o povo da mensagem. Eles nos vê um falso, um demônio, revelando a palavra para eles, mas eles não podem alcançar a revelação. Eles não são ordenados para a vida. Eles foram ordenados para a primeira e segunda etapa, não para a terceira. Eles foram ordenados simplesmente para a mensagem anterior, não para que termina. Depois não tem mais livrinho para comer. Você vê na Bíblia, depois de Apocalipse 10, é só nos dias de Branham e nos dias de João. Sétimo anjo e ministério de João, que come o livrinho. Revela o ministério do sétimo anjo, come o ministério de João no dia presente. Mais ninguém. Obrigado, Senhor. Porque a questão de comer este livro não é nossa, Pai. Simplesmente nós vimos isto desde o ano 2000 e até antes, e começamos a comer sem saber. Começamos a sentir bem, doce na boca, porque ainda não tínhamos pregado toda a revelação, não tínhamos clareado para o povo um novo nome. Mas quando foi clareado o novo nome, Senhor, perdemos amigos, mas comemos o livro. E está cumprindo a mesma coisa. Na boca é doce, mas no ventre, no viver, é amargo. Ajuda esta igreja, meus irmãos, os eleitos, perceber estas coisas e ser agradecido ao Senhor, e se desprender de todo o movimento da mensagem, de todo o movimento denominacional da mensagem, porque Pentecoste era casca. Saímos de Pentecoste e éramos o grão, mas logo se tornou casca o povo da mensagem outra vez. E no ano 2000 teve que sair o grão da casca da primeira e segunda etapa.
E aí vem o grão outra vez para esse tempo final. Ajuda-nos, Senhor, a alimentarmos cada dia mais com este grão. Cada irmão, cada irmã, onde estiver, que eles possam decidir, que eles possam dizer: eu creio nesta mensagem, eu aceito esta mensagem. Largar de rixas, de briguinhas, de discussões, de criancice, e crer na palavra do dia, e aceitar essa mensagem, e ficar quieto, e comer o livrinho, e não sentir só o doce dele, mas o amargo. Quando vem a separação de bons amigos, de boas pessoas, de bons irmãos, de bons parentes, de bons pastores. Mas nós comemos o livrinho, Senhor. Não tem jeito de voltar atrás. Comemos esse livrinho. Ajuda-nos cada dia mais. Não deixe alguns irmãos estar aí pensando que comeu o livrinho e dando problema, Senhor, porque não comeu foi nada. É um denominacional dentro da terceira etapa nesses dias em que vivemos. Sem comer o livrinho, não fica quieto, não acalma. Ajuda, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu livro, vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa revelar, pois a João foi ordenado
essas coisas outra vez profetizar.